Oi pessoal, bem-vindos a mais um dia de desafio. Hoje a gente vai finalmente arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. É o nosso primeiro dia de execução e eu vou falar pra vocês como que a gente prepara o ambiente e como que a gente fez a pintura do quartinho do Francisco. Primeira coisa, antes de começar essa parte da execução, eu queria dar uma dica pra vocês, que é a dica da escolha da tinta. A gente já tinha lá no quartinho do Francisco um fundo bege, que é o algodão egípcio da tinta Souvenir. E quando a gente foi escolher a tinta, a gente considerou essa cor, para escolher alguma tinta que fosse dentro dessa paleta de cores, que fosse mais ou menos da mesma cor, mas com um tom mais escuro. E vocês podem utilizar essa dica na execução de vocês, se vocês forem escolher fazer algum detalhe na parede com pintura, dessa forma. Quando você escolhe a tinta, ela tem aquele leque de cores, né? O seu fornecedor tem um leque de cores que tem um degradê. Então você pode escolher o tom mais claro e o tom mais escuro, que é a mesma cor, só com tons diferentes. Então você não vai fugir muito da cor que você escolheu para o seu quarto, não vai destoar muito. Você colocar, por exemplo, você quer colocar vários tons de rosa no quarto, um mais escuro e um mais claro em uma parede. E aí você escolhe dessa forma, você pega aquela paletinha de cores e escolhe dentro daquele degradê que as cores vão combinar entre si. No quartinho do Francisco, a gente queria que fosse um tom a mais, para criar um contraste maior. E além disso, a faixa também, aquela faixa, a ideia era que desse mais esse contraste mesmo. Então a gente colocou a faixa no branco neve, que é o branco claro mesmo, branco. E a faixa, o barrado de baixo, a gente colocou num tom mais escuro do que a cartela deles, para criar esse contraste do mais escuro com o branco mais claro e o beijinho que tinha lá, que existia lá. Vamos lá para a execução. Primeira coisa que a gente fez no quartinho do Francisco, que vocês vão ter que fazer no quartinho de vocês também, é a preparação do ambiente, que é retirar os móveis que estão lá. Se não existir a possibilidade de retirar os móveis, vocês vão protegê-los com algum saco, algum plástico, para não ter nenhum acidente na hora que vocês estiverem executando. Rodapé também, tirar as caixinhas de energia, isolar o rodapé com fita, janela, colocar uma proteção no chão, para não ter nenhuma dor de cabeça no final, que sua parede ficou linda, sua pintura ficou maravilhosa, mas seu chão ficou todo borrado. Para isso não acontecer, a gente tem que preparar, a gente tem que se planejar para isso. E a parte da pintura, a gente teve a ajuda de um profissional, porque a gente tinha que entregar o quartinho com uma certa rapidez, porque a Denise e o Henrique, eles confiaram a chave do quartinho da casa deles pra gente e ficaram esse tempo sem entrar no quarto, então tinha que ser uma execução mais rápida. Então a gente contratou um profissional para ajudar a gente nesse processo. E a primeira coisa que a gente fez foi demarcar a altura do barrado. Como que a gente definiu essa altura? A gente queria uma altura que ficasse visível no quarto todo, que passasse por cima da cômoda, do berço, que criasse esse destaque, esse contorno mesmo no quarto. Então a gente mediu, a gente percebeu os móveis, mediu tudo e definiu a altura de 1,20. E deu muito certo, porque tinha algumas sujeiras na pintura. E esse barrado nessa altura ia tampar tudo completamente. Então casou super bem. E o outro detalhe, que é aquele detalhe da faixinha branca, né? A gente queria ele a 15 centímetros mais alto. Então ficou 1,20 do barrado escuro mais 15 centímetros da faixinha branca. E como que a gente fez isso? A gente pegou a trena e demarcou 1,20, 1,20, 1,20 por toda a extensão do quarto. A gente pegou um objeto reto, que no caso pode até ser uma régua de 30 centímetros. Vocês vão ter só mais trabalho de ficar demarcando várias vezes. Mas aí a gente fez esses pontos, ligou esses pontos com o objeto reto e depois passou a fita. Por que a gente fez isso? A gente fez esse traço primeiro para não correr o risco de, quando a gente fosse passar a fita, tivesse algum deslocamento ou a fita fizesse alguma ondulação, porque isso, na hora que tiver executado, que tiver pintado, vai dar uma diferença muito gritante.
E além disso, a gente usou essa fita amarela, que vocês vão ver no vídeo da execução, que eu vou colocar aqui, porque ela é mais precisa na hora de demarcar esse tipo de coisa. E a primeira coisa que a gente fez foi a faixinha branca, a gente pintou, e depois a gente pintou o barrato mais escuro. Uma casinha, com o desenho da casinha. Eu vou colocar aqui agora os vídeos da execução, e para vocês verem como que a gente fez, e eu volto depois pra gente conversar mais um pouquinho. Então, como que a gente fez esse processo da pintura? É bem simples, o desenho que a gente fez do Francisco é um desenho mais reto, com linhas retas, só que você precisa disso na hora de fazer, você precisa demarcar com muito cuidado na hora de passar a fita, porque depois que a pintura fica pronta, depois que passa a tinta, aquele contraste do branco com o mais escuro, ele é bem gritante. Então é importante vocês fazerem toda essa marcação com muito cuidado. Uma outra dica muito importante é com relação ao número de demãos de tinta. Por exemplo, aqui no quartinho do Gael eu também fiz esse tipo de pintura. Eu fiz com duas cores, um cinza e um azul. O pintor que eu contratei para vir cá fazer esse serviço, ele veio aqui 5 dias consecutivos. Por que é difícil? Não. Mas porque a gente precisa esperar secar para depois pintar. Então, por exemplo, no quartinho do Francisco, a gente tinha o bege clarinho, lembra? A gente quis tampar o bege clarinho com a faixa branca. A tinta branca a gente teve que dar 3 demãos, porque ela ia pintar, ela ia esconder uma pintura mais escura, uma cor mais escura que ela. Já a tinta escura, a gente teve que dar só 2 demãos. Só que o que é importante? É você esperar secar entre uma mão de tinta e a outra, porque então não vai ficar bom. Por que eu falei que aqui em casa, no quartinho do Gael, demorou 5 dias? Porque ele demarcou, passou a tinta cinza, esperou secar. Então teve dias que ele veio aqui 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. Ele vinha, passava uma demão de tinta, passava a noite inteira secando, ele vinha cá, passava mais outra. Depois que ele pintou uma cor, ele retirou a fita, demarcou a fita com cuidado na parede que ele pintou, porque a tinta tem que estar completamente seca, porque vai a fita em cima dela. Demarcou o outro lado e pintou de novo o mesmo processo. Uma mão de tinta, esperou secar, outra mão de tinta. Aqui foram 3 mãos, cada cor de tinta. Vou colocar a fotinha aqui do quartinho dele, só para vocês entenderem do que eu tô falando. Mas o quartinho do Francisco também foi da mesma forma. A gente teve que dar a demão de tinta da faixa branca, esperar secar, a outra demão de tinta, esperar secar, para depois ir para a parte do barrado. Então esse processo, ele é longo, ele é demorado, porque você tem que ter essa paciência de esperar secar, para depois passar para outra mão de tinta por cima, enfim. Então, as dicas são essa. Amanhã tem muito mais da parte da execução. Vocês vão ficar com a Marina, que vai ser a parte dos detalhes, como que ela fez aquelas bolinhas e o restante da decoração. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso desafio, estejam aproveitando todas as dicas.